Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivo com mais uma dica. Sintoma de junta de cabeçote queimada no Peugeot 408. Isso mesmo, pessoal. Quais são os sintomas? Não só aí no Peugeot 408, mas como também toda a linha Peugeot, né? Peugeot 307, 308, 206, 207, 407... Tá certo? E também em outros veículos, né? em qualquer outro veículo, de qualquer marca, com qualquer motor, de qualquer montadora, tá bom? O sintoma também vai ser muito parecido, tá bom? Então eu vou dizer qual é o sintoma, para que você fique alerta, tá certo? E veja aí quais são os indícios que apontam que a junta do cabeçote do seu carro, do seu veículo ou do carro do seu cliente vai estar queimada, tá bom? Esse carro aqui, pessoal, ele é um Peugeot 408 2.0, 16 válvulas 2011. Tem acontecido aí com ele um problema aí, já vem há um tempo acontecendo, eu não sei exatamente quanto tempo, mas o cliente me relatou que o carro está baixando muita água. Ele até anda com as garrafas de água para ficar completando sempre, tá? Na verdade não era nem para ter água aqui, nesse reservatório de expansão, era para ter aditivo, tá certo? Mas tá desse jeito com água de tanto o carro vazar e ele ter que completar. Tá certo? E aí, pessoal, em uma dessas aí, do carro baixar água e tal, ele levou alguns esquentos, tá? Ele me relatou que o carro já andou levando uns esquentos e tal, tá certo? E aí, o que é que acontece? Deixa eu mostrar pra vocês aqui pra onde era o vazamento. Eu até tirei o vazamento de água do carro que ele tinha. Ó, percebam ali, ó, o tanto de ferrugem que tem ali embaixo, ó. Aquilo ali é a marca por onde a água tava descendo, vazando. Ela tava vazando pelo anel de vedação daqui da válvula termostática, a carcaça da válvula termostática. Isso aqui, ó, onde eu tô com o dedo aqui, ó. Isso aqui é a carcaça da válvula termostática. Ele tem um anel de vedação e esse anel de vedação simplesmente não estava mais vedando e estava vazando muita água. Agora o vazamento era muito rápido, tá, pessoal? Quando ligava o carro já ficava vazando muito rápido, tá bom? Então o que é que acontece? É preciso que vocês saibam um detalhe que muita gente aí tá sofrendo porque pensa que é de um jeito e na verdade é de outro, que é a questão do sensor de temperatura de qualquer veículo, não só da linha Peugeot, mas de qualquer veículo. A forma como funciona o sensor de temperatura. Deixa eu mostrar para vocês aqui o sensor de temperatura no deck desse carro. Ele aqui, ó, esse com plug cinza aí, ele verde, de cor verde, com o plugzinho eletrônico, o chicote elétrico cinza, tá? Esse aí é o sensor de temperatura. Então o que é que acontece? Muita gente acredita que o motor do seu carro não danificou, não levou um superaquecimento, porque o sensor de temperatura não marca lá no painel, não acusa lá que o carro superaqueceu. Então muita gente diz assim, não aconteceu nada não, porque o carro não esquentou, às vezes o carro está com vazamento muito grande e a pessoa acredita que não aconteceu nada e quando vai ver queimou a junta do cabeçote. Por quê? A primeira coisa que a gente tem que entender: o sensor de temperatura aí desses carros, da grande maioria dos veículos hoje, ele trabalha como se fosse um termômetro. Eles trabalham mergulhado dentro do líquido de arrefecimento, dentro da água, né? Ali, marcando a temperatura do carro, a temperatura que o motor está. Se, por exemplo, um mangote desse aqui se rasgar de uma vez, abrir o mangote ou o radiador estourar e a água for embora de uma vez, vazar tudo de uma vez, rapidamente. Em questão de segundos, a água vazar. O sensor de temperatura, ele não vai dar tempo dele subir o ponteiro lá, se o seu carro tiver um ponteiro analógico, ou se for ponteirinho digital, marcando digitalmente ali no painel, não vai dar tempo dessa temperatura subir. Por que, pessoal, não vai dar tempo dessa temperatura subir? Porque, como eu já falei para vocês, o sensor de temperatura trabalha mergulhado dentro da água, dentro do líquido de arrefecimento. Então, se não tiver líquido de arrefecimento para o sensor de temperatura fazer o contato e marcar ali essa temperatura, ele vai ficar mostrando lá no painel de instrumentos do carro que a temperatura está normal, tá certo? Que a temperatura do carro está fria, está normal, está boa para andar, sendo que na verdade não está coisíssima nenhuma. O carro vai superaquecer, vai levar um superaquecimento aí no motor, tá bom, pessoal? Existe até uns carros da linha Volkswagen, tá? Aquela Kombi refrigerada a água, para quem é mecânico aí já vai lembrar do que eu estou dizendo. Os polos antigos também, aquele polo antigo com motor EA111, os polos a gasolina, eu acho que até os flex também, eles saíram com um sensor
de nível de líquido de arrefecimento parecido, semelhante com o sensor de nível de combustível, com a boia do tanque de combustível, tá? Que ele vai medir o nível. Se, por exemplo, der um vazamento grande desse aqui, o reservatório ali secar, ele já vai acender a luz, o alerta lá no painel que o carro está sem água. Então, esse sistema é show, é top. Na minha opinião, deveria ter em todos os veículos, em todas as marcas. Deveria, inclusive, ser até obrigado a sair. Porque se acontecer um vazamento como aconteceu nesse carro aqui, como eu estou falando, por exemplo, o cara não vai saber se tem água ou não tem água no sistema de arrefecimento e vai dar um aquecimento para o carro, já que o sensor só trabalha mergulhado dentro da água. Se não tiver água, ele não marca, tá? Porque aí você pode até dizer, mas Sérgio, então não faz sentido ter um sensor de temperatura, né? Porque o que acontece? Quando vaza água ele não marca? Exatamente, pessoal. A função aí do sensor de temperatura é, por exemplo, se uma válvula termostática não funcionar, deixar de abrir, aí o carro vai superaquecer. O sensor de temperatura mostra porque tem água no sistema. Se o ventilador do radiador do carro, esse que fica aqui, fica lá dentro, aqui na parte da frente do radiador, né? Tem alguns carros que fica atrás, esse aqui fica aqui na frente do radiador. Então, se esse ventilador do radiador parar de funcionar, o carro vai superaquecer. Então, o sensor de temperatura vai medir, tá certo? E sem falar que normalmente, se estiver tudo ok, o sistema de injeção eletrônica precisa do parâmetro de temperatura para estabelecer, por exemplo, tempo de injeção, consumo de combustível, tá bom? Então ele é muito importante por esses motivos. Mas em falta de água, se secar rapidamente, totalmente, realmente não vai mostrar. Se o vazamento for pequeno, tá? Aí ainda dá tempo dele mostrar, porque antes da água secar totalmente, ele sair ali do nível dele, ele perdeu contato com o líquido. Antes disso acontecer, a água já vai estar muito quente, superaquecida, e aí ele vai marcar lá no painel, se o vazamento for pequeno. Mas se for grande, que não der tempo dele marcar, realmente vai acontecer um superaquecimento, tá bom? Então esse é um ponto aí que você deve colocar na sua mente e saber disso. Saber que é dessa forma que acontece, tá certo? E aí, de fato, foi o que aconteceu aqui nesse carro, tá bom? Esse carro tá com o sintoma seguinte. Depois de todo esse histórico aí que o cliente me falou que ele andou dando uns esquentos no carro, o carro já tem um tempo que tá vazando água, eu tirei o vazamento que realmente era muito grande, como eu já mostrei para vocês ali a marca que estava vazando, tá certo? Então o que acontece? O carro tá circulando a água, esse é o sintoma do carro, ele tá circulando a água, tá? Quando a gente funciona o motor, a gente percebe que aqui, ó, nesse retorninho aqui do reservatório, tá saindo água normalmente. A válvula termostática tá normal, ela tá abrindo. Quando o carro tá frio, ela tá fechada, que é o normal. E quando o carro atinge aí uma temperatura, eu acho que 85, 87 graus, ela já começa a abrir para a água circular. Tá certo? Isso tá acontecendo também, tá normal. Ou seja, quando o motor tá quente, a gente pega aqui no mangote superior, ele tá quente. E a gente pega nesse mangote aqui inferior, ele também tá quente. Tá certo? Agora, se o mangote aqui tivesse quente e o de baixo frio, aí a válvula termostática poderia estar com defeito, ou bomba de água sem fazer água circular, né? Quebrada a hélice, as paletas dela, o eixo. Podia ter radiador obstruído, tá bom? Se tivesse aí um problema de circulação, né? Seria aí qualquer um desses componentes que eu já falei. Ou bomba d'água, ou radiador, ou válvula termostática. Tá certo? Mas eu já testei esse carro aqui, todo o sistema, ele tá todo ok, gente. Bomba de água funcionando, válvula termostática funcionando, radiador normal, mangote esquentando direitinho, tudo certinho, no tempo certo, né? No mangote superior, mangote inferior, tá tudo normal, normal, normal. Só que antes do ventilador disparar, né, quando ele já vai aquecendo ali, faltando poucos graus ali para o ventilador disparar, o reservatório aqui sobe o nível, ele vai até aqui em cima. Ele não chega a jogar água para fora ainda, não está jogando água para fora ainda, mas ele sobe até o final. Aí você pode dizer, mas o defeito é a tampa. Não é a tampa, tá, pessoal? Apesar dessa tampa ela não tá aqui, ela tá meio trincadinha, ele botou até um enforca-gato, mas não é tampa, porque quando a tampa tá com defeito, realmente a água chega a vazar por cima, transbordar, tá certo? Não é tampa. Tampa, ela dá um defeito na válvulazinha dela que não tem outra. O carro mal esquenta, ela já tá jogando água para fora. Aqui não. Aqui é só quando o motor já tá aquecido, mesmo faltando poucos minutos para o ventilador disparar, a água sobe o nível e fica aqui em cima. Fica aqui em cima, tá certo? E o mangote criando pressão. O mangote de água que tá criando muita pressão, mas muita pressão mesmo. É normal o mangote criar uma pressãozinha pouca por conta da válvula termostática, mas não chega a subir até em cima ali, até a boca ali, o nível da água não. Tem carros até que sobe só um pouquinho, e tem carros que ao invés de subir ele baixa um pouquinho, porque o mangote dilata, aí a água dali ocupa os espaços da dilatação dos mangotes, e aí ela baixa um pouquinho no reservatório. E tem carros que é o contrário, que ele sobe só um pouquinho, mas é quase imperceptível um pouquinho que ele sobe. Ou ele mantém ou sobe um pouquinho, mas para subir até em cima, isso não é para acontecer. Se acontecer, pode indicar, pode ser um indício aí
de junta do cabeçote queimada ou realmente a tampa com defeito, tá bom? Só que essa tampa aqui eu já testei a válvula dela. A gente tirando a tampa, soprando na válvula dela, se ela estiver aberta a gente sente o ar passando, e ela não tá, ela tá vedando legal. Tanto é que ela não tá deixando nem a água passar ainda, vai escapar aqui por baixo ainda, porque ela tá segurando na pressão certa. Ela só vai deixar escapar água aí quando atingir aproximadamente 1 bar e meio, 1,3, 1,5 bar de pressão, é que a válvula vai se abrir e deixar a água passar. Isso não está acontecendo ainda, mas a tendência, se continuar rodando com esse carro andando, a tendência é depois começar a jogar água pela tampa, porque o mangote está criando bastante pressão aqui, tá bom, gente? Então aqui é um indício claro, tá? É um exemplo clássico de uma junta de cabeçote quando está começando a queimar. Ali o motor levou aquecimento e ela está começando a queimar, ou seja, está passando uma compressãozinha, escapando um pouquinho de compressão para o sistema de arrefecimento. Não está misturando água com óleo, tá certo? Não tem água com óleo misturando, tá bom? Porque muita gente acha que queima o junta do cabeçote tem que misturar água com óleo. Não é assim, depende do ponto, tá? Perceba aqui, ó, depende do ponto que a junta do cabeçote queime. Aí, dependendo desse ponto, ela vai misturar água com óleo com a água, ou simplesmente vai ficar aí passando compressão, tá bom? Perceba aí a corzinha do óleo, tudo normalzinho, tá bom? Então, assim, não tá passando óleo para água nem nada, mas ele tá passando o quê? Compressão do cilindro para o sistema de arrefecimento, para a galeria de água. E é passando um pouquinho, tá começando agora, por conta da pressão que é muito alta aqui e por conta do nível da água que sobe ali. Tá bom? Então, eu juntando todos os sintomas que está acontecendo com o carro, com todos os testes que eu já fiz e o histórico que o cliente me falou dos esquentos que deu, água vazando, tem água lá na mala para ficar completando toda hora. Então, só me leva a crer que de fato vai ser a junta do cabeçote aí já queimando, já queimada, já no comecinho aí do problema, tá bom? Para se comprovar realmente que é junta do cabeçote, o que resta agora para o cliente é ou desmontar o cabeçote, ou andar um pouco mais, observando sempre a temperatura, observando sempre o nível da água, com muito cuidado e observando. E aí, se ele agravar a situação ao ponto de jogar água ali para fora, ficar vazando ali água, ponto da temperatura subir mais do que deveria, né? Ficar aquecendo aí o motor, aí sim tirar o cabeçote, tá bom? Porque todos os outros componentes que poderia ser eu já testei, já vi que de fato não vai ser. Então só pode ser válvula. Só pode ser junto do cabeçote já começando a queimar. Então, se seu carro tiver aí, gente, com esses sintomas, tá? Reservatório ali subindo e tal, procure seu mecânico de confiança, sua oficina de confiança, peça para ele realizar alguns testes e ver se de fato já é junta do cabeçote queimando. Lembrando que, para isso, lógico, a junta do cabeçote só queima em caso de aquecimento, faltou água, tá certo? Ou questão de aperto de cabeçote, às vezes os parafusos não tá no torque correto, quando alguém montou um tempo aí atrás, e às vezes até tempo de uso mesmo, tá certo? Pode acontecer aí, tempo de uso aí, muitos anos de uso, pode acontecer de algum momento ou outro a junta começar a deixar escapar um pouquinho aí de compressão, tá bom? Mas o importante é você realizar os testes, todos os testes antes, para ter certeza que vai ser de fato junta do cabeçote queimada, tá bom? Os sintomas eu já falei para vocês aí quais são, então é isso aí, pessoal, que eu tenho para falar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas, tá certo? Se eu conseguir te ajudar, por gentileza, deixe seu like. Se você é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. E compartilha nossos vídeos aí, tá bom? Para dar uma força pro canal com amigos, com parentes. E é isso aí, gente. Mais uma vez aí, meu muito obrigado. Forte abraço, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.